Mas afinal de contas, o que é releitura, intervenção, citação e apropriação de obra de arte? Você já pensou sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre releitura de obra de arte. Vou lhe explicar direitinho e trazer uns exemplos muito interessantes. E você vai entender de uma vez por todas essa questão. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se puder, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, agradeço muito. Vamos desbloquear mais uma frestinha do nosso olho de artista? Para chegar à releitura, eu vou levar você por um caminho que eu considero necessário para que entenda o processo. Vamos lá? Exercitar a leitura, a releitura, a observação e interpretação de obra de arte, seja da modalidade ou linguagem que for, a apreciação, a conexão, a fruição, deixar a emoção fluir, ajuda muito no processo de desbloqueio do olho de artista. Lembra, a arte causa impacto, que leva a reflexões, questionamentos, que gera conhecimento e leva à expansão do olhar, da consciência. O nosso objetivo aqui é desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o seu olho de artista. E lembrando, o meu propósito como artista e arte educadora é trazer às pessoas comuns que podem não ter tido a oportunidade de estudar arte, história da arte por vários motivos, falta de tempo, dificuldade financeira, ou que não tenha tempo de fazer cursos, ler livros, ou mesmo pesquisar na internet. Tem muitas informações, muitas fontes, nem sempre confiáveis. Às vezes, só confundem mais. Mas são pessoas que gostam e se interessam, se sentem atraídas pela arte. Então eu quero trazer a possibilidade de conhecer, compreender, refletir, desbloquear e expandir o olho de artista. E também de compartilhar conhecimento e experiências. Sempre fazendo essa conexão da arte com a vida. Para que possamos, através desses exercícios de observação e interpretação, e na medida em que o olho de artista vai se desbloqueando, ir acessando e ativando também o lado direito do cérebro, para ver, enxergar a vida sob uma perspectiva mais bela, mais poética, que vai além das aparências. Antes de chegar à releitura propriamente dita, vamos ver um pouquinho sobre o processo criativo do artista através da sua leitura do objeto de interesse. Quando um artista produz uma obra de arte, por exemplo, sobre uma cena mitológica, bíblica, histórica, primeiro ele conhece essa história, ou seja, ele estuda, se inteira, contextualiza, depois ele desenvolve o projeto onde ele define tudo, o material, a técnica, a linguagem, a composição, as formas, os elementos, as cores e o tom da obra. Se é romântica, dramática, irônico, contestador. E ele pode alterar intencionalmente alguns dados para mudar o sentido. Pode minimizar ou exagerar alguma coisa. E com tudo isso definido, finalmente, ele produz a obra.
Claro que ela pode sofrer alterações no processo, não é engessado. A obra é criada a partir da leitura que o artista faz daquele fato ou evento e do entendimento do artista, aplicando sua técnica, o seu estilo e identidade. Vamos a um exemplo. O pintor acadêmico brasileiro Pedro Américo, que nasceu em 1843 na Paraíba e faleceu em 1905 na França, criou em 1888 a obra Independência ou Morte, que ficou mais conhecida como O Grito do Ipiranga. É uma obra icônica e a maioria de nós já a conhece dos livros de história. Nessa obra, Pedro Américo cria a cena grandiosa, começando pelas próprias dimensões de 4,15 metros por 7,60 metros. Uma composição circular, elíptica, que sugere movimento e direciona o olhar para a figura de Dom Pedro I. A perspectiva que ele coloca, a cena acima da linha dos nossos olhos, dá uma intenção de superioridade. As posições, as vestes de cada personagem, a imponência e todos os detalhes. Isso tudo foi uma criação imaginada a partir de poucos relatos que o artista acessou. Há casos em que o artista cobre lacunas, há casos em que o artista altera, como no caso da presença de cavalos nessa obra, sendo que a probabilidade era de uso de mulas e não cavalos. Mas o objetivo era criar uma cena majestosa e impactante, que enaltecesse aquele momento. E funcionou muito bem. Um outro exemplo, o pintor, escultor, arquiteto renascentista Michelangelo Buonarroti, ou só Michelangelo para os íntimos, nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Em 1499, esculpiu Pietà, que significa compaixão, piedade, em mármore, com 1,74 m de altura por 1,95 m de largura, cujo tema é Cristo morto nos braços da mãe, que representa Maria com seu filho Jesus morto nos seus braços depois de retirado da cruz. É muito autoexplicativo. Muitos artistas retrataram essa cena e foi feita sob encomenda para o túmulo de um cardeal francês e hoje está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na Itália. Curiosidade. Observe o esquema de composição piramidal, muito usado no Renascimento. Piramidal porque é uma estrutura tridimensional, uma escultura. Se fosse uma pintura, seria um triângulo. Para a composição se encaixar harmonicamente dentro dessa forma, dessa estrutura, ele reduziu o tamanho do corpo de Jesus, deixando menor que o corpo de Maria. Tudo em nome do resultado e ficou maravilhoso. Observe um pouquinho essa obra, a perfeição, os detalhes. Nenhum dos dois artistas presenciou a cena, mas com base em informações e estudos, eles criaram suas obras, com suas características, técnicas, linguagens e expressividades. Enquanto Pedro Américo enaltece a figura de Dom Pedro I e o ato da independência do Brasil com uma pintura monumental, Michelangelo esculpe uma imagem icônica com força, beleza e dramaticidade, que retrata o momento mais triste que um ser humano pode viver, que é a perda de um filho.
que pode remeter a uma sensação de tristeza, dor e até indignação e revolta por ter ocorrido da forma que ocorreu, injusta. E temos visto constantemente nos noticiários de TV essas mães chorando as perdas dos seus filhos e pedindo justiça. Falamos então da criação da obra feita pelo artista a partir da sua leitura do assunto e como a obra fica carregada da intenção, da energia e personalidade do artista. Claro que nem toda obra é criada desta maneira. E como será que se dá essa questão de identidade e personalidade nas nossas coisas, nas nossas vidas, no dia a dia, espontaneamente? Você já viu um condomínio popular? Todas as casas são iguaizinhas a princípio, mas com o tempo elas vão assumindo personalidade. Algumas mudam de cor, outras recebem um puxadinho, um cercadinho, plantas, etc. Algumas são mantidas limpinhas e inteirinhas com zelo e carinho. Outras vão se deteriorando, meio largadas e abandonadas. Elas eram iguais. Então, o que cria essas diferenças? É o que está lá dentro. São os habitantes do imóvel, ou da casa, ou do lar. São conceitos diferentes. Ou seja, a essência faz a diferença. Isto posto, vamos caminhando para a releitura. Eu lembro que houve uma explosão de releituras nas escolas, principalmente após uma famosa e muito bem-sucedida exposição das obras de Claude Monet em São Paulo, em 1997. Mostro esse documento que, além de comprovar o que eu digo, evidencia como as pessoas se interessam pelas artes visuais já naquela época. Mais de 400 mil pessoas visitaram essa exposição. Claro que foi uma exposição muito bem divulgada, mas ninguém é obrigado a ir e aguardar por horas numa fila. Mas as pessoas vão e formam-se filas gigantescas. Assim como acontece nas bienais de arte em São Paulo, como foi também a exposição de Pablo Picasso em 2005, de Caravaggio e tantas outras, como acontece nos museus da Europa, por exemplo. Que fique claro, qualquer pessoa pode apreciar obras de arte, mesmo sem conhecimento algum, contando apenas com a sua sensibilidade, e tudo certo, nada de errado com isso. Porém, no entanto, quanto mais informação, conhecimento, quanto mais o olho estiver desbloqueado e treinado e conseguir observar, ler e interpretar as obras, maior, mais rica e profunda será a experiência. O que é releitura, então? Precisamos entender que releitura e reprodução ou cópia são coisas completamente diferentes. Se a leitura é a interpretação do que eu vejo, a releitura, como diz o prefixo re, que designa a repetição, como repetir, refazer, renovar, é uma segunda leitura. É ler novamente, reler, rever, só que agora, artisticamente falando, consiste numa criação a partir da obra original, mantendo a sua essência de modo que ainda se reconheça a obra original, porém
acrescentando a personalidade, as características e identidade do artista. O artista não diz ser ele o criador da obra, ele diz que é uma releitura da obra X do artista tal. Será então que é só escolher uma obra e sair fazendo? Qual o processo de uma releitura? Para uma releitura séria, bem feita, responsável, consciente, consistente, poética e artística, é imprescindível que o artista conheça o mais profundamente a obra original, o artista, que ele contextualize a obra, que a compreenda, que estabeleça uma relação com essa obra, que encontre um sentido para realizar uma releitura. Claro que esse sentido pode se dar sob várias óticas, por gostar da obra, por gostar do artista, por ter alguma identificação, uma conexão e até por se sentir desafiado. Vou encarar essa parada. Viu como é bem diferente de simplesmente reproduzir ou copiar uma obra de arte? Nada contra a cópia. A cópia pode ser um excelente exercício. Muitos artistas famosos, mestres da pintura, realizavam cópias de obras até dentro dos museus, diretamente da obra original. Nesse processo, ele podia observar as cores, as formas, as pinceladas, as camadas, as sobreposições e assim, de pertinho e repetindo, reproduzindo isso, ele aprimorava a sua técnica até encontrar o seu próprio caminho. E assim também é feito, em parte, o estudo da música. Também é importante ter boas referências, elas inspiram e instigam. Como eu mencionei antes, nas escolas, vi muitas dessas releituras. Não vou me deter nessa questão agora. Nada de errado com cópias, com copiar. Pode-se aprender muito, só não dá para chamar de releitura. Na releitura, pode-se mudar de suporte, de material, de técnica, de linguagem, é livre. A releitura não é só feita com obras de artes visuais, como pintura, fotografia, escultura. Pode ser de uma música, de um filme, de uma poesia. E também ocorrem releituras de releituras de releituras. Dito isto, vamos aprofundar um pouquinho mais nossa imersão nesse processo. Eu vou lhe mostrar uns exemplos bem interessantes e ilustrativos. Vamos conhecer um pouquinho o pintor Edouard Manet. Porém, antes de apresentar a obra que eu quero falar, que eu quero mostrar, vamos fazer um exercício de contextualização para nos inserirmos na história. Muito bem. Edouard Manet foi um dos mais importantes nomes da arte do século XIX. E é legal, sempre que formos estudar alguém, sempre que possível, vermos a carinha dele ou dela para associar o nome à pessoa. E só pelo retrato, seja pintura ou fotografia, já podemos conhecer um pouquinho. Bom, estamos vendo uma fotografia de Edouard Manet. E isso é uma pista de que ele viveu após o surgimento da fotografia, que começou em 1826 com Niepce, depois em 1837, 38 com Daguerre e as primeiras câmeras fotográficas da Kodak surgiram em 1888. Ou seja, ele viveu nesse período. Outra questão é que muito provavelmente não era qualquer pessoa que tinha acesso à fotografia naquela época.
e ele teve. Então, trata-se de alguém que ou tinha posses, condições, ou era muito importante. Através da fotografia, nós podemos observar as características físicas, o corte de cabelo, barba, a postura, as vestes, dá pistas da sua condição social, da época, quiçá até da personalidade. Essa outra imagem, ele está pintando no seu ateliê, cercado de artistas e escritores, como Renoir, Émile Zola, Claude Monet, entre outros. E podemos também observar o espaço, os móveis, as cadeiras, os objetos para composição, escultura, as vestes, as posturas. E dá para perceber claramente um certo respeito e reverência à pessoa de Manet. Bom, vamos saber um pouquinho sobre ele? Sabia que ele até já esteve no Brasil? Edouard Manet nasceu em 23 de janeiro de 1832 em Paris. Embora considerado um representante do impressionismo francês, tem muitas obras com características realistas. E por romper com vários aspectos tradicionais, técnicas, regras e conceitos acadêmicos, pelos temas abordados que até afrontam o moralismo e os costumes da época, pela rebeldia e irreverência, coragem, ousadia, pelos nus apresentados de forma mais crua, ele é considerado um dos fundadores da arte moderna. Temos na história da arte inúmeros casos de artistas que tiveram muitas dificuldades financeiras. Mas não é o caso de Edouard Manet. Ele é primogênito de uma família rica, que esperava que ele estudasse direito. Mas ele não ia bem na escola, não rolou. Então ele tentou a marinha. Em 1884, ele embarcou num barco-escola para o Brasil, como um simples marinheiro. E aqui ele tomou gosto pelo exótico, pelas mulheres, pela luminosidade da Baía de Guanabara e uma repulsa pela escravidão. Lembra, era 1884. Como nada deu certo na vida dele, ele iniciou os estudos de pintura. Só que é importante salientar que, por intermédio de um tio, ele havia visto muitos museus, conhecido muitas obras de arte. Então ele já tinha uma boa bagagem, o que com certeza já aguçou o seu olhar. E assim segue seu percurso na arte, com experiências, tentativas e erros, recusas e aceitação em salões de arte, que era o curso natural das coisas, até conquistar respeito e reconhecimento. É importante frisar que esses salões de arte oficiais eram bem exclusivos, rígidos e conservadores, e não estavam abertos a novidades. Tanto que, por conta de tantas rejeições, em 1863 surgiu o Salão dos Recusados, um salão paralelo ao oficial, para lavar a alma dos artistas modernos, onde as obras recusadas pelo salão oficial podiam ser apresentadas. Esses salões eram aguardados com muita expectativa. Tem até um filme sobre Modigliani, muito lindo, que retrata bem esse momento em que cada artista produzia o seu trabalho no ateliê e só era revelado no dia da exposição. Curiosidade sobre Manet. Em 1852, ele teve um filho ilegítimo, mas o pai dele não permitiu que ele se casasse com a moça. Por quê? Porque Manet era sustentado pelo pai. Só depois da morte do senhor Gustave Manet, em 1865, é que Manet
se casou com Suzanne. E assim segue a história de Edouard Manet, entre escândalos, rebeldias, ousadias, ironias e reconhecimentos. Mas, infelizmente, Manet contraiu sífilis, que era uma doença terrível e que ainda não tinha cura, o que lhe causou muitas dores e paralisia parcial. Em 1883, Manet teve a perna esquerda gangrenada e amputada, o que o levou a óbito no dia 30 de abril de 1883, com 51 anos. Vários artistas morreram de sífilis. Era bastante comum. Os bordéis e a prostituição eram legalizados na época. Bom, agora que sabemos um pouquinho sobre ele, vamos às obras. Edouard Manet produziu várias obras ousadas que chocaram o público. No caso das duas obras mencionadas anteriormente, A Pietà e O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, foram obras feitas sob encomenda. No caso de Monet, as motivações eram pessoais, com a intenção de ironizar e confrontar os ditames morais e acadêmicos da época, de surpreender. Os artistas dessa época estudavam muito, conheciam muito a história da arte, visitavam museus e conheciam as obras pessoalmente. Eles conviviam com outros artistas, com escritores, filósofos, intelectuais, tudo isso era bastante instigante. Criavam-se até expectativas sobre as criações dos artistas com base nesses estudos. Algumas obras tinham como referência outras obras de outros artistas em outros tempos, como foi o caso da obra de Manet, Olímpia, pintura de 1865, que chocou muito, não só pelo nu, mas por ser uma referência da obra Vênus de Urbino, do pintor Tiziano, de 1538, que representava uma Vênus nua, deitada de boa, com um cachorrinho aos seus pés, e ao fundo, em perspectiva, janela, pessoas. Nesse caso, o nu era perfeitamente aceitável, porque tratava-se de uma deusa. Aí, tudo bem. Enquanto no caso da Olímpia de Manet, trata-se não de uma deusa, mas sim de uma prostituta deitada. Em vez do cachorro aos pés, tem um gato preto. E envolvida numa atmosfera mais sensual, que não revela nada ao fundo. E aí não pode. Mas mesmo assim, essa obra foi selecionada pelo tal salão oficial. Então, trata-se de uma obra inspirada em outra obra. Olímpia, inspirada na obra de Tiziano. Mas para ilustrar a questão da releitura, eu trago a obra mais conhecida de Manet, que foi anterior à Olímpia, que é Almoço na Relva, que a princípio teve o título O Banho. É de 1863 e foi, obviamente, rejeitada pelo salão oficial, sendo exposta no Salão dos Recusados. Observe um pouco essa obra. O que lhe chama mais atenção? Observe os detalhes. Qual será a dimensão? É grande? É grande. 2,8 metros por 2,65 e meio. É a obra mais conhecida de Manet. É um marco da arte moderna. Essa obra causou um enorme impacto e escândalo. Mas por que será?
Desde então, muitos estudiosos se debruçam sobre essa obra, tentando decifrar, dar diferentes interpretações. E eu pergunto, impactou você? Escandalizou você? Se hoje podemos ver um nu com naturalidade, em outros tempos talvez fosse diferente. Lembrando que essa obra foi exposta em público em 1863, ou seja, 159 anos atrás. Como eram as ideias e os costumes naquela época? Se você não se chocou, eu tenho certeza que ainda hoje muitas pessoas se chocariam. Será que o problema foi o nu? Se você der uma olhadinha na história da arte, você vai ver que tem muitos nus desde a antiguidade. Aí tudo certo. Um dia, uma aluna me perguntou por que os artistas gostavam tanto de pintar nus. Eu posso dizer como artista que o corpo humano é interessante, é fascinante, as suas formas, cores, texturas, proporções. O corpo humano é um universo à parte, é muito atraente, estética e poeticamente falando. Tem milhões de possibilidades de postura, de composição, integral ou parcial. Sejam mulheres, homens, adultos, crianças, idosos, gordos, magros. Para o artista, tudo é belo. Lembra, belo é diferente de bonito. Claro que também tem a questão erótico, sensual. Se há casos em que pintores e modelos se relacionam sexualmente, com certeza. A esposa de Manet, Suzanne, era uma das suas modelos. Diego Rivera, marido de Frida Kahlo, tem muitas histórias de relacionamentos sexuais com as suas modelos, evidenciado no filme Frida Kahlo. Dá uma olhada lá. Muitos artistas usavam subterfúgios para pintar os seus nus. Usavam temas mitológicos como deusas, Vênus, ninfas, anjas, sendo assim tudo certo. Colocavam um título pertinente como Vênus com isso, Vênus com aquilo, e aí passava belezinha, ninguém se chocava. Muito doido isso, né? No entanto, quando Manet apresenta um nu, assim, descarado, sem esses subterfúgios, sob o título O Banho, embora inspirado em obras antigas, e você já vai ver quais são, causa estranheza. Vamos observar um pouquinho? Nós temos, então, uma cena com dois casais. No centro da tela está uma mulher totalmente nua e parece despreocupada, de boa, entre dois homens completamente vestidos como boêmios da época, encarando o observador como quem não está nem aí. Essa mulher está excessivamente iluminada, chamando a atenção. Onde, em vez de contrastes suaves, como reza as regras acadêmicas, Monet usou contrastes bruscos e também desrespeita regras de composição, proporção, perspectiva, profundidade. Ele chuta o balde. E tem uma segunda mulher ao fundo, num tamanho pouco maior do que deveria ser segundo as regras da perspectiva, e também iluminada, com roupas íntimas e se banhando no riacho. Para a crítica, aquele nu era vulgar e tratava-se de uma cena de encontro sexual entre prostitutas e clientes. Manet coloca ironicamente no canto esquerdo inferior da tela um saco. E acima da banhista ele coloca um pintacilgo vermelho.
essa ave era quase comparada à pomba que simboliza o Espírito Santo. Ele coloca essa ave no centro de uma cena obscena, pesando ainda o fato de ele ter usado como modelos pessoas próximas a ele, como a sua esposa Suzanne, Victorine, que era a sua modelo preferida, o seu irmão e o seu cunhado. A obra foi bastante atacada pela crítica e opinião pública. Vamos observar mais um pouquinho? Parece que eles já lancharam ou não? As coisas estão arrumadinhas ou espalhadas? O que tem aí? Será que essa obra tem alguma conotação sexual? Parece que rolou um sexo aí? Tem vestígios? Claro, uma mulher nua e a outra de roupas íntimas se lavando no riacho. Pensa. O pano azul todo bagunçado, que podem ser as roupas das mulheres, chapéu, laços, a cesta de vinho virada, garrafa de vinho, pão, as frutas, cerejas, damascos, pêssego que remete à sensualidade feminina e ostras que são afrodisíacas. Só aí tem uma bela composição de natureza morta, mas com uma conotação sexual. Embora seja uma cena ao ar livre, ela foi montada e pintada no ateliê. Até aqui tudo certo. Já entendemos um pouco sobre a obra, mas o caso trata-se de uma releitura? Ou seja, já existe obra com esse mesmo tema ou composição? Vamos ver como foi esse processo? Tudo começa com a obra Julgamento de Pares, que dá origem à Guerra de Troia. O conto da mitologia grega é contado de formas diferentes, mas uma das versões diz que uma deusa chamada Eris, a deusa da discórdia, ficou irritada por não ter sido convidada para uma festa no Olimpo. Para se vingar, ela mandou ou levou uma maçã de ouro com a inscrição: pertence à mais bela. As deusas Hera, Atenas e Afrodite queriam essa maçã. Como Zeus não conseguia escolher, ele passou a incumbência a Paris, que era um mortal de Troia. Por isso o título da obra é Julgamento de Paris. Cada deusa tentou subornar Paris, oferecendo coisas diferentes. Só que Afrodite ofereceu a ele a mulher mais bela. E quem seria essa mulher? Justamente Helena, a esposa do rei espartano Menelau. Pois é, quando Paris e Helena se conheceram, eles se apaixonaram. Ela fugiu com ele para Troia, desencadeando a Guerra de Troia, muito bem descrita no filme Troia. Existem muitas versões sobre esse conto, produzidas por vários artistas. Tem uma gravura de Marco Antônio Raimundi, de 1510-1520, que é essa, que por sua vez inspirou-se em uma obra perdida de Rafael Sanzio, que por sua vez pode ter se inspirado nesse detalhe de um sarcófago romano antigo. O pintor Peter Paul Rubens fez várias versões sobre o assunto em 1836 e essa é uma delas. Talvez você não esteja fazendo a associação dessa obra original com a obra de Manet. Então vamos observar o detalhe. Ele focou nesse trio, esses três personagens.
e também nessa obra de Tiziano, O Concerto Pastoral, de 1509. Juntando tudo, surge Almoço na Relva. Pois bem, nós conhecemos a obra de Edouard Manet, que se inspirou na tradição, o que era comum entre os artistas modernos. Lembra? Eles estudavam muito história da arte, conheciam muitas obras e tudo mais. Enfim, eles tinham uma ótima bagagem. Então vamos finalmente à releitura propriamente dita. Ufa, chegou! Entre 1865 e 1866, Claude Monet, lembra que estava lá no ateliê de Monet, produziu a sua releitura do Almoço na Relva de Manet, bem grande, com mais de 4 metros por 6. Ele pretendia apresentar essa obra no Salão de Arte em tributo à obra de Manet, que havia sido achincalhada pela crítica, pelo público. Só que, lembra que eu falei que Monet era sustentado pela família rica, assim como outros, como Toulouse-Lautrec, por exemplo? Não era o caso de Claude Monet. Antes de concluir a obra, ele já percebeu que não ia conseguir concluir a tempo para o salão. E também ficou sem dinheiro para pagar o aluguel. Aí ele ofereceu essa obra ao senhorio em troca do aluguel. O senhorio aceitou, enrolou e jogou no porão. Quando Monet finalmente conseguiu recuperar essa obra, ela já estava mofada. Ele recuperou o que pôde e cortou em 3 partes. Uma delas desapareceu e as outras 2 são essas. Mas esse é o esboço do que seria a obra inteira. Isso é uma releitura que Claude Monet fez da obra de Edouard Manet. Porém, antes disso, e eu deixei para depois porque eu acho mais impactante, entre 1960 e 1961, Pablo Picasso fez 27 releituras de Almoço na Relva de Manet. Sim, alguns artistas faziam uma única obra e outros trabalhavam em série. Eles vão explorando até esgotar todas as possibilidades. E Pablo Picasso era assim, ele tinha essa pegada de desconstruir as estruturas. E assim foram 27 releituras. E eu apresento 3 delas. Essa é uma, talvez ainda mais fiel quanto à composição, enquadramento, personagens, mais clean, mais limpa. Dá para identificar os personagens, o ambiente, a composição. E ele parece priorizar as 3 figuras. A mulher nua, o homem à frente dela e a outra mulher ao fundo. E parece quase suprimir o segundo homem, esse que ficaria ao lado. As cores são bem definidas. Eu não sei exatamente qual a sequência, mas tem essa imagem onde você pode observar que as cores já se mesclam mais. As formas são orgânicas, arredondadas, fluidas. Essa primeira figura masculina, que é o segundo homem, o que fica ao lado da mulher nua, tem as características bastante marcantes dos retratos de Picasso, onde mesmo de perfil tem a presença dos 2 olhos. Parece fumar um charuto, o que não ocorre na obra original. Este homem que ficaria ao lado da mulher está mais atrás e a posição das pernas da mulher está invertida. O primeiro homem de frente está quase camuflado e assim poderíamos nos deter por muito tempo observando muitos detalhes. Essa terceira obra
é bem mais carregada de elementos. A vegetação ganhou mais espaço, fazendo uma espécie de moldura e invadindo o espaço. Tem uma grande presença do azul ao fundo. Tem muito mais detalhes para observar. Os rostos dos dois personagens do primeiro plano agora ganham ainda mais força e destaque, incluindo as vestes do homem, detalhe de cabelo, chapéu. E aqui, o homem que ficaria ao lado da mulher parece ter sumido. Ou não? Você consegue ver? Se encontrar, conta aí nos comentários. E olha que interessante essas versões mais contemporâneas e descontraídas. Olha que bacana isso. Lembra que eu disse que as releituras podem ser com diferentes materiais? Olha essa obra, Medusa de Caravaggio, de 1595-1598. E olha a releitura que o artista brasileiro Vic Muniz fez. Qual o material que ele usou? Macarrão e molho de tomate sobre um prato. Mas, na verdade, a obra é apresentada em fotografia. E as releituras também podem ter tons de ironia, sarcasmo, crítica ou bom humor. Então, veja o que Alexandre Mury fez com os autorretratos de Van Gogh e Frida Kahlo. Aqui também a obra é apresentada em fotografia. Muito bem. Qual a conclusão? A releitura não é uma cópia, é uma obra criada a partir de outra obra, mantendo a sua essência, porém com as características e personalidade do artista. E consta no título a referência à obra original. Sabe quando você ouve uma música pela primeira vez, seja com que intérprete for, e você consegue identificar o autor, o compositor, só pelas características, pelo estilo, ritmo e letra da música? Ou seja, um artista interpreta a criação do outro, respeitando a essência da obra, porém adicionando a sua camada de personalidade e identidade. Eu gostaria de lhe mostrar muitas outras coisas, mas o tempo não permite e eu preciso me controlar, o que não é fácil. Porque são muitas coisas legais, são muitas coisas legais. Como sugestão, eu recomendo a você que pesquise mais exemplos de releitura, sempre tomando cuidado, checando os dados, as informações, os sites. Sugiro que você veja as outras releituras do Almoço na Relva que Picasso fez. As releituras que Picasso fez da obra Las Meninas de Diego Velázquez. As várias outras releituras de Vic Muniz, onde ele usa geleia, doce de leite, lixo, e faz até releitura de releitura, como no caso das serigrafias de Andy Warhol, e as espetaculares releituras em fotografia de Alexandre Mury. É claro, se você quiser mergulhar um pouquinho mais nessa experiência, pode fazer a sua própria releitura de Almoço na Relva ou de alguma outra obra que você queira, seguindo os passos, pesquisando sobre a obra, etc. E pode produzir em desenho, pintura, colagem, fotografia, vídeo.
Depois você pode compartilhar suas experiências aí nos comentários. Seria maravilhoso. Podemos também refletir sobre como podemos relacionar a releitura com a nossa vida. Quando você relata um fato, criando uma versão pessoal com seus pitacos, com o seu tempero, você está fazendo uma espécie de releitura daquele fato. Pense nisso. E você sabe o que é uma intervenção artística, uma citação ou uma apropriação artística? Você gostaria de saber? Diz aí, que posso lhe falar no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se lhe ajudou de alguma forma, comenta aí. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.